Boa noite, igreja, paz, Senhor. Todo mundo feliz com Jesus? Isso. Chama o irmão Paulinho, que vai estar ministrando essa noite. Estenda as mãos para cá, ore por ele, para que Deus use ele como canal de bênção na sua vida. Pai, em nome de Jesus, agradecemos o Senhor pela vida do Paulinho. Ó Deus, colocamos ele diante do Senhor. Pedimos, Senhor, ó Deus, que fala conosco através da vida dele. Que o Espírito Santo possa usar ele nessa noite como instrumento do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Que através, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, o Senhor possa operar prodígios, maravilhas do Senhor no nosso meio. Trazendo, ó Deus, quebrantamento, libertação, cura, restauração, arrependimento, ó Deus, de pecado, em nome de Jesus. Que cada um, ó Deus, que estiver ouvindo essa mensagem aqui, fora daqui, e vê-la na internet, ó Deus, seja em nome de Jesus edificado pela presença e o poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Que todo espírito de distração, que todo espírito, ó Deus, que calcifica a mente e tampa os ouvidos para que o Teu povo não compreenda a palavra, em nome de Jesus, que saia agora da mente, dos ouvidos, no nome de Jesus, para a glória e louvor do Teu santo nome. E a igreja diz, amém. Paz do Senhor, igreja. Só um pouquinho de paciência comigo aí. Vou ser bem rápido. Aquilo que Deus colocou no meu coração. Marcos 10. Amém. Glória a Deus. Pondo-se a caminho, um homem correu ao seu encontro, ajoelhando-se diante dele, perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre teu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá à venda tudo que tem, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Amém? Até aqui. O texto que eu acabei de ler aqui, a gente dá para entender aqui que se trata de um jovem, né, rico, de muitas posses, tinha muito dinheiro, e ele foi até o encontro de Jesus e perguntou para Jesus o que ele podia fazer para herdar a vida eterna. E quando ele chega lá, Jesus pergunta para ele se ele observava os mandamentos, se ele conhecia os mandamentos. Ele falou que sim. Aí o próprio Senhor Jesus falou que ele que era necessário ainda uma coisa, que ele abrisse mão, né, da riqueza dele, vendesse tudo que ele tinha e desse aos pobres. Interessante que ele fala que ele observava os mandamentos, falou que observava, ou seja, eu pratico os mandamentos, a ponto que quando Jesus manda ele vender tudo e dar para o pobre, a gente já vê que ele já não observava realmente os mandamentos, porque se ele amasse o próximo como a ele mesmo, ele não teria pensado duas vezes de dar aquilo que ele tinha com os outros, de compartilhar aquilo que ele tinha. Então, por aí a gente já vê que ele era um cara religioso. Tanto que quando Jesus fala que ele tinha que vender tudo e dar aos pobres, ele se entristece e vai embora. Ele se afasta de Jesus. Um cara religioso. Seguia os mandamentos, sim, mas não vivia verdadeiramente os mandamentos. Porque se ele vivesse de verdade, ele teria vendido e compartilhado com os pobres. Porque se a gente ama se a gente ama o próximo como a gente, mesmo que a gente quer pra gente, a gente quer pra eles também. E interessante que quando Jesus fala pra ele, ele sai entristecido. E esse é um dos primeiros que eu vejo que chega perto de Jesus e sai de semblante baixo, sai triste, vamos dizer assim, aborrecido. Se a gente for analisar a palavra de Deus, a Bíblia em todo, a gente vê que todos aqueles que chegaram perto de Jesus voltaram diferente. E voltaram alegres. O paralítico voltou a andar, o cego voltou a enxergar, o mudo voltou a falar, todos voltaram regozijando. Esse não, esse já voltou triste, aborrecido, porque ele amava mais as riquezas do que o próprio Senhor. E era simples, era só ele vender tudo que ele tinha, e seguia Jesus, que até então, ele iria alcançar a vida eterna. Mas ele preferiu o dinheiro, as riquezas dele, do que seguir o Senhor Jesus, do que vender o que tinha para seguir o Senhor. Ele colocou a riqueza dele, os bens materiais dele como prioridade, acima de tudo. E eu gosto de compartilhar a palavra falando aquilo que Deus ministra no meu coração. E esses dias eu
pedindo ao Senhor, né, que falasse comigo. E foi acontecendo algumas coisas comigo no decorrer da semana passada, e algumas coisas assim que eu fui olhando para dentro de mim e falando, meu Deus, como que eu posso viver isso desse jeito? Como que eu posso fazer a obra com essas atitudes, com esse comportamento? Aí o próprio Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, mandou eu olhar para dentro de mim, olha aí, porque todos nós somos falhos, irmãos, todos nós temos defeitos, temos dificuldades, mas nós temos que ter humildade, saber baixar a cabeça e reconhecer os nossos erros e continuar caminhando, porque o Senhor Deus, Ele tem nos dado oportunidade, todos os dias a gente acorda, a gente tem 24 horas pela frente, tem uns que não chegam, né, a viver esse dia completo, às vezes vai embora antes, o Senhor Jesus volta para eles antes. E Deus começou a ministrar no meu coração, eu falei, meu Deus, mas eu quero tanto fazer a obra do Senhor, eu quero tanto falar do amor do Senhor para as pessoas. E eu comecei a colocar em empecilho algumas coisas, tipo assim, para mim, não vou fazer isso, por causa disso, começou a levantar algumas coisas na minha mente, aqui dentro. O maior inimigo somos nós mesmos, irmãos. O nosso maior inimigo está aqui, ó. Se a gente conseguir controlar esse aqui, a gente consegue andar assim, firme na presença do Senhor, com humildade, com amor à obra. Interessante que esse texto aqui a gente vê falando de riqueza. Ele era dono de muitas posses, ele tinha uma condição financeira boa, e isso foi o que impediu ele de seguir Jesus. Isso que impediu ele de seguir Jesus e alcançar a vida eterna. O Espírito Santo me perguntou, o que te impede de me seguir? Assim eu pergunto para a igreja, o que te impede de seguir o Senhor? Talvez você, assim como eu, peguei olhando para dentro de mim e comecei a avaliar, talvez você se encontre como esse jovem, rico, religioso. Talvez você nunca matou, talvez você não adultera, talvez você não rouba, talvez você não mente, respeita seus pais, sua mãe, respeita o pai e a mãe. Talvez você sim segue os mandamentos, mas você se tornou um religioso. Eu falo por mim, irmãos, chegou uma época na minha vida que eu estava dentro da igreja, mas eu me tornei um cara religioso. Isso foi em 2017, aí precisou dar uma balançada na árvore para poder cair os frutos podres, e o Senhor Jesus abriu os meus olhos. Aí que eu acordei para ver, não, estou dentro da igreja, estou seguindo os mandamentos, mas eu me tornei um religioso. Eu já não estava seguindo Jesus como deveria seguir, porque esse jovem era simples, era só ele vender o que ele tinha e seguir o Senhor. E nós, às vezes, nós fazemos tudo, seguimos os mandamentos, vivemos esses mandamentos, não fazemos nada disso, não roubamos, não adulteramos, mas nós não estamos, de fato, seguindo ao Senhor Jesus. Mas como assim não estamos seguindo Jesus? Eu estou aqui na igreja. Talvez o fato de você estar aqui hoje, assim como eu parei olhando para mim e falei, Deus, eu estou fazendo isso, mas o Espírito Santo falou comigo, você está se tornando um religioso. Você está fazendo isso, está andando, está seguindo, está fazendo, andando de acordo com meus mandamentos, mas você não está me seguindo como eu quero que você me siga. E aí Deus começou a ministrar no meu coração as coisas que eu tinha que renunciar. Esse jovem eram as riquezas dele. Ele tinha que abrir mão disso. E o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, o que eu tenho que abrir mão? Eu falo de mim. Eu falo, olha, você vai ter que abrir mão disso. Porque quantos aqui não querem viver o sobrenatural de Deus, gente? Que não querem experimentar algo a mais do Senhor? Esse cara aqui era riqueza. Talvez você é um relacionamento, talvez você é uma namorada, um namorado. Talvez é seu trabalho que te impede de seguir Jesus. E esse seguir que eu falo, irmãos, a gente for ler o texto completo, que a gente vê lá os questionamentos de Pedro, fala, Senhor, mas nós deixamos tudo e te seguimos. A gente vê ele lá, abriu mão de tudo. Talvez, tipo assim, ele tinha pouco, que aquele tudo que ele tinha ali, tipo assim, não faria muito efeito. E o cara rico tinha muito, falou, isso aqui eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Talvez o seu relacionamento, você fala, não, eu vou perder muito com isso se eu largar ele, se eu largar ela. Não, mas se eu largar essa namorada minha, como que eu vou ficar? Vou perder tanta coisa. Ah, se eu largar esse emprego, vou perder muito. Esse rico, ele pensou, foi nisso. Como que eu vou abrir mão de tudo isso aqui? Vamos dizer assim, nos nossos dias, como que eu vou abrir mão daquele carro importado, daquela moto da hora para seguir Jesus? Como que eu vou abrir mão do rolê de final de semana para seguir Jesus? Ele colocou como prioridade a riqueza. O que nós temos colocado como prioridade? Igual eu falei, talvez a gente está aqui, mas religioso. Eu não roubo, eu não falo mentira, eu não traio a minha esposa. Talvez você está assim. Eu falo, Deus ele é tão bom, gente. Deus ele é tão bom, e Deus ele é, e sabe, Deus fala nas coisas simples.
questionando a mim mesmo, falei, meu Deus, eu quero fazer isso. E a mente da gente, misericórdia, irmãos. Não é que você tá, quem é que já pegou orando, na hora que está orando, vê um negócio que não é nada de Deus na mente, a gente está orando, meu Deus, obrigado, vem um capeta, no meio da oração o diabo consegue jogar um dardo inflamado, ele consegue colocar uma vírgula, aí você está orando com aquela fé, vem, então põe um ponto de interrogação, e eu orando, meu Deus, e o diabo ministrando, eu falo que é o diabo, irmão, na mente, eu falo, não, mas você não, aí eu comecei a questionar, e o Espírito Santo perguntou, e veio no meu coração, o que te impede de me seguir? E eu sentado num certo lugar, e tinha algumas pessoas à minha volta, e eu comecei a olhar, aí Deus começou a mostrar pessoas, olha, você teria coragem de fazer isso? Falando comigo, porque o cara não abriu mão da riqueza, era muita coisa, e o que Deus me mostrou no meu coração, você tem que abrir mão só disso, olha, faz isso, e realmente, irmãos, eu tomei um tapa de novo, eu falei, eu não estou pronto para isso não, e isso aí eu comecei a remoer isso, falei, não estou pronto para abrir mão disso, alguns tipos de relacionamento, atrapalham a gente de seguir o Senhor Jesus, talvez a gente acha que está seguindo Jesus, mas não está, talvez a gente só chegou perto dele assim como esse jovem rico, chegou, prostrou ali, e na hora que ele falou, olha, a pergunta, irmãos, toda pergunta tem uma resposta, e será que você está pronto para ouvir a resposta mesmo? Esse jovem perguntou, ele queria ouvir o quê? Eu imagino que ele queria ouvir, não, tá de boa, pode ficar o dia que você está aí, que você vai chegar lá, mas aquilo contrariou, foi o contrário à vontade dele. Talvez a resposta que você espera de Deus, ela não vai ser a que você quer, não vai ser a que vai te agradar. Mas se você ouvir verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para falar, e decidir seguir Ele, abrir mão, a gente sabe de que a gente tem que abrir mão. Todos nós sabemos. O cara era avarento, velho, o cara era rico. O cara falou que seguia os mandamentos, seguia, mas na hora que era para ele te vender o que tinha que compartilhar com os pobres, ele não teve coragem. Que amor é esse? Ele amava só ele mesmo. Ele não amava o próximo. Se ele amasse o próximo, ele ia falar, não, mas é muito, vai dar para geral aí, eu vou dividir com todo mundo. Mas não, ele pensava só egoísta. E falava que era um cara que seguia os mandamentos. E era jovem, irmãos. Ele fala que era um jovem, o cara já era destacado, já tinha condição financeira boa. Acredito que todos ali naquela época conheciam ele. E ele chegou para Jesus e Jesus falou que é simples, vende tudo que tem, dê aos pobres e vem. Só fazer isso. Era só vender o que tinha. E você? E eu sei o que eu tenho que devolver, o que eu tenho que vender, né? Vamos dizer, o que eu tenho que abrir mão. Talvez a gente olha para as pessoas, a gente espelha em pessoas, eu falo por mim, a gente espelha em pessoas. Às vezes eu gosto muito de ver as pessoas ministrar a palavra de Deus. Eu amo ouvir a palavra de Deus. Às vezes eu paro assim para ver um vídeo, eu vejo alguém ministrando na igreja, o pastor Giovanni, o Emerson, a gente vê as pessoas pregando assim, sabe, a gente pega algumas coisas, nossa, eu queria fazer isso, sabe, eu quero viver isso, eu quero aprender aquilo, mas é necessário abrir mão, para seguir Jesus. Todos nós temos que sacrificar alguma coisa para seguir o Senhor, todos. Eu estou aqui hoje, olha, para a glória de Deus, porque além de receber um convite, eu creio, tenho certeza que é da parte de Deus, mas é porque eu falei com Deus, oh Deus, eu quero te seguir. E como que eu vou seguir Jesus? Fazendo aquilo que Ele fez. Fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. A minha esposa, meu filho passou mal a semana passada, a semana inteira. Eu quase que eu morri. Eu achei que eu ia até morrer, que eu nunca passei tanto mal daquele jeito. E hoje, ontem, de madrugada, hoje nem deu para a escola dominical. Minha menina passou mal a noite inteira, 3 horas. Fui para o hospital, cheguei em casa, era quase 5 da manhã. Agora foi todo mundo para o hospital, passando mal de novo. E eu falei, não vou na igreja não. Vou ligar pro Giovanni aqui, não vou, mas gente, eu vou parar por causa disso. Eu tenho que acreditar que, cara, ele é o médico dos médicos. Eu acho que o fato de eu ficar em casa, ou até mesmo ir no hospital acompanhar eles, vai adiantar alguma coisa, eu vou resolver alguma coisa para minha filha nesse momento? Não. Não é que eu tô virando as costas para minha família, mas é que eu decidi viver o chamado de Deus para minha vida. Independente da situação, independente do que acontecer, eu falei com Deus, oh Deus, eu quero te seguir. Se for um luto, Senhor, eu quero te seguir. Se não for, se for uma enfermidade, eu quero te seguir. É necessário abrir mão, irmãos. O cara tinha muitas posses, era rico, mas ele abriu mão. A gente atenta muito, a gente observa muitos mandamentos do Senhor. Às vezes, fala, tem gente, tipo assim, eu falo, tem muita gente que eu já ouvi muito isso, falar, não, por que eu não vou para o céu? Eu falo isso da minha mãe, gente. Minha mãe não sei nem se ela é católica. Eu não sei, eu não posso falar de religião,
Mas ela é aquela mulher assim, que se ela falar que agora falou comigo, não, meu filho, só de você estar na igreja, só de você estar seguindo as coisas de Deus, para mim já tá bom. Eu falei, mãe, mas só também tem que entender, isso serve para você falar, não, para mim já tá bom. Eu falei, mãe, não funciona assim. Só tem também que tomar a decisão na vida, a senhora aceitar Jesus como único suficiente Salvador da senhora, não, mas se você já está buscando, para mim tá bom. Sabe aquela pessoa que, eu falei assim, mãe, mas desse dia só não vai pro céu, dona Rosa. Ela, não vou porque eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca traí seu pai, eu vou para a igreja quase todo domingo do mês. E ela falou comigo, falou, dona Rosa, mas isso aí não vai salvar a senhora. Esse abrir mão dele aqui também não ia salvar ele não, irmão. O que ia salvar ele era a decisão de seguir Jesus, e no meio da decisão ali de seguir Jesus, ele ia sendo transformado, irmão, ele ia mudando algumas atitudes dele. Porque a salvação, então ele imaginou assim, né, eu consigo comprar a salvação. Talvez ele pense, eu tenho muito dinheiro, eu vou lá, eu quero saber como que eu faço para conseguir a vida eterna. Talvez é só $1.000 ali, eu consigo comprar, mas a vida eterna não, dinheiro nenhum compra ela, irmão. A única coisa que compra, que já comprou a vida eterna para nós, é o sangue de Cristo derramado no Calvário. Ele foi, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é só quem crê em Jesus, irmão, que vai herdar essa vida eterna. Talvez você fala, e eu falo, eu vou para o céu, gente. Eu vou para o céu. Independente, eu vou agarrado, já fui com Deus, eu tenho que ter certeza da minha salvação, eu vou agarrado. Tem dificuldade? Tenho. Quem não tem? Mas eu não abro mão, porque aquele que perseverar até o fim que vai ser salvo, irmão, não é quem não pecar, não é quem não errar, não é quem perseverar. Eu vou perseverar em seguir o Senhor, vou perseverar em servir a Ele, porque o único meio de chegar à vida eterna é através de Cristo, através dele, é confessando Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida. Mas você fala, esses crentes, tudo ele é esse que são salvos, é esse que... Não, gente, não é. Não é os crentes que falam isso, é a palavra de Deus. É Deus, é o Cristo, é Ele que fala, que o único jeito de chegar a ter a vida eterna, de alcançar essa vida eterna é através de Jesus Cristo. E às vezes a gente deixa de chegar até essa vida eterna por causa das riquezas, por causa dos prazeres desse mundo, por causa de um relacionamento frustrado, por causa das vontades da carne. A gente quer satisfazer as nossas vontades com o quê? Bebida, prostituição, falta de compromisso. A gente quer satisfazer as nossas vontades e com isso a gente se afasta do Senhor. Talvez dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas um religioso ouve a palavra, ela entra aqui, sai lá e não pratica, irmão. Ouvir e não praticar não adianta. Talvez você ouve, talvez a gente escuta, mas não segue o Senhor de verdade. E como que a gente vai seguir o Senhor de verdade? É quando a gente decide renunciar aquilo que tem nos pedido para renunciar. Todos que foram para Jesus voltaram diferente. E todos que foram tiveram que renunciar a alguma coisa. O que eu renunciei, graças a Deus, não me fazia bem nenhum. Mas eu abri mão e abriria de novo. Se eu soubesse que era tão bom andar com Jesus assim, nosso Deus... Eu teria feito isso quando minha mãe me arrastava, mandava eu ir para a igreja. Não, se eu já tivesse discernimento, eu falava, não quero nem experimentar o mundo lá fora. Não queria nem ter experimentado. Eu tive que renunciar às minhas vontades, os desejos da minha carne. Você acha que é fácil você acordar todo dia de manhã, olhar no espelho e ter que lutar? A luta é com a gente mesmo, velho. A nossa maior luta é com a gente mesmo. A nossa maior dificuldade é com nós mesmos. Eu lembro que quando eu converti, quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu saí de uma vida toda avacalhada, creio que todos aqui já conhecem, envolvido com droga, com tráfico, e comecei a caminhar, tipo assim, o Espírito Santo de Deus que desceu sobre mim, a vontade de fazer as coisas de Deus que estava em mim, a alma já gemia pela presença do Senhor, mas a carne, ela pedia para voltar. Era véspera de carnaval, a carne falando, e aí o carnaval lá, maluco, e aí? A carne pedia. Foi fácil? Não foi. Eu renunciei. Mas o que eu renunciei só me trouxe... desculpa falar, só me trouxe desgraça. O que eu renunciei não trouxe nada de bom para mim. Trouxe problema com a justiça. Em tempo de me deixar com enfermidade. Esse cara era só a riqueza. É muita coisa, gente, dinheiro no dia de hoje, né? Quem quer abrir mão da moeda aí? Ninguém, velho, dinheiro. A gente precisa do dinheiro.
Mas nós não temos que ser escravo dele. Nós não temos que ser escravo do dinheiro. Nós não temos que ser escravo do dinheiro e não temos que ser escravo das nossas vontades também não. Do desejo desenfreado da carne não. A minha namorada, eu não vou largar de jeito nenhum meu namorado. Gente, eu tenho uma filha, ela está namorando, eu tenho orado a Deus todos os dias para eles, oro, converso com ela, e eu bato a real, gente. Eu não tive isso na minha casa. Meu pai nunca chegou perto de mim e falou, meu filho, velho, a mesma coisa que eu falo com a minha filha, eu vou fazer com meu filho. Eu falo, velho, eu não criei filho para poder pegar a filha dos outros também, achar que vai fazer a vaca não. Eu quero homem de Deus aqui. Até brinquei com ele outro dia, tá, seu pai, com quantos anos que eu posso namorar? O bicho está com 7 anos. Falei, o dia que você virar homem, tiver com barba na cara, trabalhando, fiel a Deus mesmo. Ele, não, mas aí eu vou estar muito velho. Eu falei, vai estar velho. Mas no dia que tomar vergonha, cara, não é brincadeira, mas o quê? A gente tem que cuidar dessas coisas também. A gente tem que cuidar. Eu tenho eles, igual eu falei, tem a minha filha. Eu tenho que passar para ela isso. Que ela tem que colocar o Senhor como prioridade. Eu falei, Evelyn, o namoro é bom. Mas tem que saber, gente. Tem que saber até onde que vai. Porque o reino de Deus, ele é mais importante pra gente. A vida eterna. Imagina, gente, a gente tá aqui todo dia, buscando a palavra do Senhor. Tá, glória a Deus, aí morre quem vem buscar vocês. Tá lá, eu vou pro céu, quem tromba lá, eu não sei como que é o cara. Não, mas o bicho deve ser feio. Capeta, aí. Deve ser estranho o demônio. Aí você tá aqui, bonitinho, mas na hora que você acha que vai pro céu, fala, não, pera aí, você não vai não. Religioso. Não vai, por quê? Não abriu mão. Não abriu mão daquele emprego que te afastava de Deus. Não abriu mão daquele namorado que estava te afastando de Deus. Daqueles amigos, aquela rodinha ali, ó, que te afastava de Deus. Aqui fala de riqueza, irmão. Riqueza. Isso afastou esse jovem de Deus. Se a gente for estudar bem a Bíblia, a gente for ver lá para frente, cara, eu tenho certeza que ele perdeu tudo quando o povo ali foi saqueado ali, que aquilo foi tudo tomado, gente. Ele não quis abrir mão e perdeu a salvação, perdeu a salvação em Cristo. Era só abrir mão e seguir Jesus, doar aquilo que ele tinha. Às vezes a gente não quer abrir mão da religião, não abro mão. Não estou aqui pregando religião, estou falando de Jesus, irmãos. A gente não quer abrir mão de tanta coisa. Não vai abrir mão, não. A gente tem medo de experimentar o novo de Deus, sabe? Experimentar algo que vem do Senhor, mas as coisas do mundo, as coisas que o diabo oferece, a gente vai. Eu falo que na minha época, quando lançava um negócio diferente, toma. Eu queria nem saber, eu falei, o que faz? O cara, às vezes deixava a gente mais doido que o Batman, não tinha nem medo de morrer, não ia lá e queria experimentar. Não, você vai ficar muito esquisito. O diabo oferecia ali, ó, tal do chá de lírio, misericórdia, cogumelo. Eu tomei aquilo ali, eu fiquei 3 dias sem tomar banho, gente. E não comia. Entrava dentro de casa e não parava, porque aquilo era alucinógeno, me deixou muito doido. Eu falei, misericórdia, quase que me matou. Bateu uma dor no estômago, vai me matar isso aqui. Mas as coisas que o diabo, que o mundo oferece aí fora, a gente não tem medo de entrar de mão beijada, a gente pula para dentro mesmo. Mas quando é estreito, quando é a porta estreita, quando o caminho vai estreitando, fala, não, você quer mesmo isso aqui? Você quer mudar de vida? Então você vai largar isso aqui, vai seguir aquilo ali, vai firmar com Jesus. A gente não quer abrir mão disso. Acaba que isso, não vou falar de riqueza, que naquela época que isso era riqueza. O texto aqui fala de riqueza. Ele tinha muitas prioridades, vamos dizer assim, a prioridade dele eram os bens dele. Mas nos nossos dias hoje, irmão, igual a gente não tem muito dinheiro. Vou falar, eu sou rico. Eu tenho 10 fases, não sou, mas eu consigo me manter, viver tranquilo. Tipo assim, hoje a gente não está vivendo a época dele. Mas talvez Deus não quer que você abra mão do seu salário para poder ganhar um menor, não. Talvez Ele quer que você abra mão da posição que você está hoje, da situação que você está vivendo hoje, para poder viver o sobrenatural dele, seguir Ele de verdade, cara. É seguir de verdade. Vem, segue, larga tudo que tem. Rapaz, ele passou ali, ele chamou Simão, chamou Pedro e Filipe foi lá e chamou Natanael. Você vê, os caras iam, sabe, aquela empolgação, eu quero seguir esse cara. Os caras não tinham nada, moço. Você vai pensar, vou seguir esse cara pra quê? Não tem nada, eu tô trabalhando aqui. Tinha uns que largaram a rede em cima dos barcos e largou os pais trabalhando, largou emprego para seguir Jesus, a vida
humilde ali, falou, vou seguir esse cara. Abriu mão do que não tinha para seguir Jesus. Talvez ele podia pensar, não vou abrir mão disso não, vou ficar aqui, porque o que esse cara vai me oferecer? Mas eles enxergavam lá na frente, esse cara é o Cristo. Se eu seguir esse Cristo aqui, ó, vida eterna, irmãos. Não é prosperidade só não. Talvez esse cara pensar, vou seguir, vou não, que às vezes muita gente quer ir para Jesus para quê? Para ser próspero. No mundo hoje é assim, eu vou aceitar Jesus que ele vai mudar a minha vida. Eu falo que eu aceitei Jesus, ele me aceitou, mas eu estava com tanta sede nele, porque eu já não estava aguentando mais não, eu queria morrer. Eu não quero morrer assim não, eu estava tão esquisito, eu estava chegando a ponto de, falei, eu vou morrer. Então eu aceitei, falei, eu vi os crentes, não, esses caras é diferente, eu vou ir, que eu vou ficar assim, não fiquei igual os crentes não, mas eu fui, falei, eu vou ir, quem ganhou com isso foi eu. Prostituição, larguei de lado, droga, larguei de lado, não gostava de trabalhar, ainda não gosto muito não, mas trabalho, meu irmão, tem que trabalhar, sabe, não gosto não, fala, eu gosto de trabalhar, não gosto não, eu trabalho porque eu preciso trabalhar, fala para mim, Paulo, vai ficar em casa, eu vou te pagar para ficar, acordar 10 horas, dormir meia-noite, eu faço isso tranquilo, sem sacrifício nenhum, mas ou seja, eu mudei, eu ganhei com isso, eu renunciei para seguir Jesus e quem ganhou foi isso, hoje eu ganhei um nome, ganhei respeito de alguns, não é todos, não vou falar todos porque a gente não conhece o coração de ninguém, mas quem ganhou com isso fui eu. Talvez você hoje está com medo de renunciar, não sei o que, acredito que eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Cara, isso aí não é nada perto do que Deus pode fazer na sua vida, perto do que Ele pode te dar. O cara preferiu ficar com as riquezas do que seguir o mestre, cara. O cara chegou perto de Jesus e Saul foi triste, poxa. Talvez você está aqui também, está perto de Jesus, mas está chateado porque você quer viver a vida desgramada lá fora. Está triste, está empurrado, talvez é porque a mãe está, o pai está, eu tenho que ir. Irmãos, nem por força, nem por violência não, gente. A gente tem que vir por amor, cara. É se entregar por amor, é decidir seguir por amor, é abrir mão de verdade. É renunciar às suas vontades, falar, não, eu gosto de fazer isso aqui, mas por causa de Jesus eu vou fazer aquilo. Ai não, eu gosto da minha namorada demais, se eu largar ela eu vou... A namorada, ou então o namorado está na passação de mão dos infernos, a pegação, a abraçação, isso vai te tirar da graça, velho. Afasta disso aí, ó. Às vezes você está de boa ali, você não casou ainda, você vive com um camarada que te maltrata, te humilha, arrebenta, você não tapa, aí você está presa no cara porque... Não estou falando para ninguém largar ninguém aqui, não, irmão. Porque eu não estou presa porque eu tenho um filho com ele, gente. Você acha que Deus quer isso para você? Você vive debaixo de humilhação, de couro, de homem? Ah, não vou não porque eu não trabalho, é Ele que sustenta a minha casa. Gente, a gente tem que aprender. Nós temos que confiar em Deus, cara. Não é confiar em dinheiro, não é confiar em riqueza, não. É abrir mão mesmo, de verdade, falar, eu quero seguir o Senhor Jesus. Eu vou perder esse relacionamento aqui, mas eu vou seguir a Cristo. Aí você vai começar a seguir, mas você não vai ganhar de uma vez não, viu, irmãos? Tem que começar a apertar. Você vai, você ganha, né? Que você aceitou ele ali, está caminhando, mas começa a dar uns contratempos também. Começa a acontecer algumas, as portas fecham. É para testar o coração, né? Um filho adoece, um irmão morre. Eu logo de cara, meu irmão de 23 anos, foi comecinho da minha fé, 23 anos, um ano de convertido, meu irmão de 23 anos, infarto fulminante. Falei, misericórdia, Deus, que é isso? Aí depois, pai. Mas eu louvo a Deus por isso, e eu não vou deixar de seguir Jesus pelas perdas. Jamais. E peço a Deus todos os dias na minha oração, porque o próprio Paulo fala, aquele que pensa, né? Que está de pé, que cuide para que não caia. Aquele que acha, irmão. É quem está de pé, quem quer falar, eu estou bem, não. Eu falo, Deus, todo dia eu acordo, Deus, tem misericórdia de mim hoje. É hoje. Daqui 5 minutos de novo, Deus, tem misericórdia de mim, porque toda hora vem um trem na mente da gente. Ó. E vem constante. A partir do momento que você decide seguir a Cristo, isso vem com tanta frequência que você nem imagina. Às vezes você está ali orando, pedindo a Deus, o diabo consegue entrar na mente e faz você lembrar daquele ex do quinto dos infernos. Nossa, aí você come, capeta. Aí você está ali orando de joelho ali, o diabo faz você lembrar daquela porcaria que você usava.
Mas você está ali, você está orando, o diabo faz, nossa, aquele dinheiro lá, você podia pegar aquele dinheiro, que é a carteira. É tanta coisa que vem na mente da gente para tirar a gente do foco. O que eu quero deixar para encerrar agora? Abre mão, irmãos. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Seguir Jesus é bem melhor. Isso o Espírito Santo Deus ministrou no meu coração, velho. Eu sentado num certo lugar, eu olhava para um, olhava para outro. Falei, não, mas eu gosto. Larga esse cara aí. Foi aquilo ali. Sabe aquela rodinha de amigos? Salmos 1 é bendito é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Se você está ali, está servindo de canal, está falando de Jesus, eles estão te ouvindo, bacana, você está no caminho certo. Mas se você está ali, não fala de Jesus, escuta tudo aquilo que não agrada a Deus, talvez nem escuta, você está ali por estar amigo seu, talvez você nem está dando atenção, mas estão ali, ó. Heresia atrás de heresia, passa uma menina na rua, você está ali. Isso aconteceu comigo. Eu sentado assim, sabe que diferente no meio de iguais, cara. Eu tava ali, falei, eu tô igual todo. O que esse cara tá arrumando? Eu parei, Deus ministrou no meu coração, velho. Me segue, cara. Aí fez eu lembrar de uma coisa, eu falei, mas eu não vou ter coragem de chegar e levantar aqui agora e falar isso aqui não. O Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Então você racha fora daí. Você não vai ter coragem de chegar. Imagina, irmão. Você no meio de dia de sol quente, mais de 15 peões no meio da rua. A gente tem que ter coragem, cara. Ousadia. Chegar e levantar e começar a falar, meu Deus, eu admiro os crentes que têm essa disposição. Peço que Deus coloque essa coragem em mim também, que eu tenho, sabe, medo. Mas é interessante, mas se eu não estou ali glorificando o nome de Deus, se eu estiver seguindo, se a gente seguir Jesus de verdade, se a gente segue Jesus de verdade, o que a gente vai fazer? Quando a gente começa a andar com uma pessoa, não é que a gente imita a pessoa. Automaticamente a gente começa a pegar algumas coisas daquela pessoa, falar alguma coisa que a pessoa fala. Pega alguma coisa, às vezes o jeito da pessoa andar, você começa, tipo assim, não é, a pessoa fala uma gíria, às vezes você vai lá e fala, as pessoas falam algo, você pega aquilo pra você, às vezes é um vaso, igual eu tenho mania de falar vaso, a maioria dos caras que chegam perto de mim, vaso, porque anda comigo e pega isso da gente, às vezes a gente pega de alguém, a gente tem costume de pegar isso, mas se você tá ali, e não tá edificando ninguém, não tá sendo edificado, o que você vai fazer ali? O Espírito Santo falou comigo, Senhor, levanta daí e me segue, velho. Falei, ô Jesus, mas tanta alma aqui. Aí começou a mostrar a vida de um por um. Olha, eu não estou aqui para julgar ninguém não, mas você já falou, deu ouvido? Você já falou, está vendendo do mesmo jeito, já falou, o cara está traficando, então sai daí. Vem me seguir aqui. Ó. Se a gente abrir mão, irmão, de seguir de verdade, ele fala, Senhor, eu abro mão, eu vou seguir o Senhor, tenho certeza que o Senhor vai nos dando direção. Jesus falou com ele, larga tudo que você tem aí, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, vem me segue. Só chamei para seguir, vem. O resto vai acontecer no meio do caminho, irmão. Então abre mão. Abre mão. Se renda mesmo. Segue o Senhor Jesus de verdade. Não fica aqui tem meia boca não, religioso não. Aí eu não peco, eu não roubo, eu não. Talvez você não faz nada disso, mas não está seguindo o Senhor de verdade. Ou talvez tem muitos que estão fazendo isso aí, ó. Mas está ali querendo seguir o Senhor Jesus de verdade e está sem força. Amém? Então renuncie, irmãos. E decidam, assim como eu decidi, seguir Jesus, seguir firme. E peço aos irmãos, em nome de Jesus, lembre de mim nas orações aí, viu? Tá bonito não, mas eu não vou abrir mão não. Quanto mais apertar, eu falo, Deus, deixa eu chegar mais pertinho do Senhor. Uma hora eu sento até no colo aí, deixa eu aqui. Quero seguir o Senhor mesmo. Não quero abrir mão do que Deus já fez na minha vida. O que tiver, que Ele me pedir para tirar, eu falo, Deus, se eu quiser que eu tire da minha vida, só me mostre. Se eu não quiser tirar, você pode entrar, eu te dou autoridade. Se eu não arromba, mas pode chegar e arrancar de qualquer jeito, arranca. Que lá na frente eu vou entender que foi o Senhor que tirou. Eu prefiro perder na direção de Cristo do que ganhar na direção do diabo lá fora. Amém? Amém, igreja? Eu quero dizer uma coisa para você aqui que está aqui nessa noite com muito temor e muito amor. Jesus está te chamando. Talvez você vai olhar para mim e falar, pastor, quem foi o jovem rico que foi até a Jesus? Sim.
Mas você está aqui, você sabia o que ia ser ministrado aqui? Não. Então é Deus indo até você através da palavra dele. A salvação, irmão, para nós é de graça. Mas Jesus passou um alto preço, pagou um alto preço. E por que ele está te chamando? Porque ele te ama. Jesus está te oferecendo você a salvação, a vida eterna. O jovem ali foi oferecido ele a juventude. Quando Jesus falou assim, ó, vende tudo e me segue e terá um tesouro no céu. Que tesouro no céu que você tem? O maior tesouro que o homem tem é a salvação, a vida eterna, viver com o Senhor no lugar perfeito, no lugar maravilhoso, o lugar que não haverá dor, não haverá sofrimento, que o próprio Deus estará conosco pela eternidade. É o maior presente que Deus deu ao homem, que o homem recebe de Deus. E isso é pela fé, meu irmão, através da palavra. Se crer no seu coração e com a tua boca confessares, será salvo. Aquele jovem rico que guardava os mandamentos. Mas Deus queria dele um posicionamento. Por isso que Jesus falou com ele, vai e vende tudo. Deus pobre me segue e terá um tesouro no céu. Às vezes você tem frequentado a igreja, você tem vindo à igreja, mas não se posicionou ainda, e nessa noite o Senhor está te chamando a um posicionamento. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não existe outro caminho, irmãos. Olha, de tudo que o homem tem, de que você adquire, você não vai levar para o céu. Não vai levar. Às vezes as pessoas estão muito apegadas nesse mundo e não abrem mão desse mundo, das coisas do mundo, não abrem mão do seu eu, não abrem mão das suas vontades, por amor ao Senhor. Sendo que Jesus morreu na cruz por amor a você. Ele não precisava suportar nada daquilo que ele suportou, não. É Deus demonstrando para você, olha, eu te amo e não quero que você se perca. Mas para mim não se perder, para a pessoa não se perder, é necessário um posicionamento. A Bíblia vai falar em Atos dos Apóstolos que Cornélio era um homem bom, que Cornélio dava esmola, que Cornélio fazia as orações aos empregados dele, ao pessoal dele. Porém, era necessário Pedro ir lá e pregar para Cornélio, porque só Jesus pode te salvar e te dar a vida eterna. Só Ele, igreja. Não é por obra, mas é pela fé em Cristo Jesus. O maior presente Deus está te oferecendo. Você já imaginou a pessoa vir na igreja, ouvir a palavra direto e não se posicionar e partir desse mundo? Às vezes nós estamos no Senhor e estamos achando que tem a vida inteira para decidir. Eclesiástico 3 fala que há um tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de crescer, tempo de morrer, tempo de tristeza, tempo de alegria. Medite bem nessa mensagem que foi falada. Medite bem nessa mensagem que foi falada nessa noite. Mas eu quero que você foque isso no seu coração. O Senhor está te chamando. Para quê? Por um posicionamento. O Senhor está te chamando não é para coisa ruim não, irmão. O Senhor está te chamando porque Ele quer que você tenha Ele como filho. Ele te vê você como filho, como filha. Porque quem não aceitou Jesus não é filho, é criatura. Criatura não herdará o reino do céu, só é filho. E quem é filho? Todo aquele que é enxertado na videira verdadeira, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo.
O homem nasceu separado de Deus, condenado à morte eterna. Mas através de Jesus, através do primeiro homem que foi Adão, entrou o pecado. Mas através de Jesus, Deus nos liberta da escravidão do pecado. Você que não tem caminhado firme nas coisas do Senhor, é noite de você sair daqui posicionado. Peraí, eu vou mudar as minhas condutas. Se você continuar a viver do seu jeito, onde você vai parar? A salvação, irmãos, é de graça. Mas conservar a salvação é sua obrigação. Como que você conserva a sua salvação? A primeira etapa, você entrega a vida a Jesus, você é justificado, o sangue de Jesus te justifica. Mas a santificação não é o Espírito Santo que tem que fazer você. É você que precisa abrir mão desse mundo por causa dele. Para que você vai se crescendo, seja cheio de luz de Deus e tenha um espírito perfeito, um espírito purificado, um espírito que corre do pecado, que foge do pecado, que odeia as coisas erradas, para que no dia da redenção você esteja selado no Espírito Santo para ser arrebatado. Ou se você cair e morrer nessa noite, você ir direto para o céu. E isso não é brinquedo não, meus irmãos. Nós aqui estamos em jogo. Quando o Senhor fala conosco, está em jogo, você sabe o quê? A eternidade. Algo sem fim. A vida é só uma passagem. Eu quero que você fique de pé nesse momento. E você vai refletir na sua vida. Você vai refletir nessa